Seja muito bem-vindo ao podcast Almofariz. Saúde e beleza na dose certa. Olá, está começando mais um episódio do podcast Almofariz. Eu sou Regina Guedes, farmacêutica e diretora executiva da Almofariz Farmácia de Manipulação. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante para a saúde da mulher, que é a menopausa, com foco nas novidades apresentadas no Congresso Internacional de Roma deste ano. E para essa conversa temos a honra de receber a doutora Mariana Ala, médica ginecologista com especialidade em ginecologia endócrina com ampla experiência no cuidado de mulheres na perimenopausa e menopausa. A doutora Mariana vai compartilhar conosco as atualizações mais recentes, tendências e avanços discutidos nesse importante congresso internacional. E para enriquecer ainda mais esse bate-papo, conto também com a participação do farmacêutico Leandro, trazendo perguntas e contribuições ao longo da conversa. Doutora Mariana e Leandro, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela apresentação, é um prazer enorme estar aqui e principalmente compartilhando todas as últimas novidades aqui do Congresso. Foi o Congresso Internacional de Ginecologia Endócrina. Eu participo desse congresso já há 12 anos e sempre tem uma novidade. E eu acho que você falou uma coisa importantíssima, que é esse olhar para a menopausa. Hoje, a gente fica muito feliz de ver a mídia olhando muito mais para a menopausa. E nós sabemos que nós vamos viver mais de 40% da nossa vida nessa fase. Então, a gente tem que comemorar que chegou na menopausa, porque Exato. Você chegou praticamente na metade. Sim. E é interessante essa questão da visão e do olhar, porque nós temos um preconceito muito grande. E isso, gente, de certa forma, acentuam as dores, acentuam os sintomas. Por exemplo, olha que interessante. No Japão, menopausa é falada a palavra konenki. Ko é renovação, ki é energia. Então, eles olham como uma transição espiritual, uma transição energética. E querendo ou não, saibam vocês que lá só 25% das mulheres têm sintomas. Nossa! Claro, pode ter uma alimentação diferente, um estilo de vida diferente, mas a forma de olhar para isso é menos dolorida. Sim. E aqui no Ocidente a gente tem 90% das mulheres com sintomas. Sim. Mas temos o que fazer para tratar, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje. E você acha que a medicina trouxe um olhar diferente para a abordagem desse tema? Eu não tenho dúvida. Se a gente voltar um pouquinho na história, as mulheres eram internadas em manicômio. Hístero, que é útero, é de histeria. As pessoas acreditavam que as mulheres ficavam histéricas, loucas, por causa do útero que parava de funcionar. A ideia era o sangue parava de descer e subia para a cabeça. E isso que causava essa histeria, essa loucura na mulher. E a gente sabe que não é nada disso, sim, né? Sim. Então, essa nova visão, acho muito importante da gente falar. É isso, doutora Mari, agradeço pela oportunidade, Regina também de estar aqui contribuindo para esse podcast. Obrigado, doutora Mari, por ter aceitado o nosso convite, é uma honra, um prazer. E a gente sabe que esse tema é muito relevante, é muito importante, né? Nunca se falou tanto de menopausa como se fala hoje em dia, né? E aí eu queria entender um pouquinho, e a nossa audiência também, quando é que começa a menopausa, como é que funciona, quais são os principais sintomas que essa mulher vai ter, os principais desafios, e o que a gente tem hoje em dia para ajudar essa mulher. Nossa, dá pra gente falar. Discorrer 2 horas. Mas vamos começar pelo básico. O que é menopausa? Sim. Menopausa é a parada dos ciclos menstruais pelo intervalo de 12 meses, é assim que a gente considera. E a gente também costuma olhar sempre os níveis do FSH, que é um hormônio que a gente mede no sangue. Quando ele está acima de 25, a gente sabe que estão começando alguns sintomas, né, daquela transição. As pessoas confundem muito a terminologia. Então, o que é climatério? Eu, particularmente, acho a palavra climatério medonha, porque eu acho que me coloca num lugar horrível. Nossa, parece que é uma coisa assim, né? Uma mulher velha. E climácter vem do grego, que quer dizer degrau, que é o degrau da fase reprodutiva
para não reprodutiva. Isso começa aos 35, 38 anos. Então, as mulheres, a partir dessa idade, têm um declínio na quantidade de folículos. E isso, obviamente, cai as taxas de fertilidade. Então, é aí que começa o climatério. E a perimenopausa, que hoje está sendo tão falada, pode começar até 7 anos antes da menopausa. Média de idade de menopausa aqui em São Paulo são 49 anos, média mundial 50, em alguns lugares 51, mas vamos considerar 50 para a conta ficar fácil. A gente considera que até 7 anos antes, 6 anos antes, comecem alguns sintomas. E quais são, para a gente falar que está na perimenopausa? Irregularidade nos ciclos. Então, é aquela mulher que começa menstruando sempre a cada 28, aí de repente começa a virar 35, 40, ou então 24, 22. Então, essas alterações na frequência do ciclo já indicam uma perimenopausa. Então, esse é um sinal que todo mundo em casa consegue fazer o diagnóstico. E redução do fluxo também? Pode ter redução e aumento. Ou aumento, né? Pode ter redução e aumento. A oscilação dos hormônios, a gente acaba tendo sim, principalmente em relação ao estradiol. Hoje a gente fala muito da progesterona. A progesterona ganhou os holofotes. Na minha opinião, está sendo usada em demasia, em casos que não deveriam ser usadas. Eu acho que o excesso de progesterona pode também trazer um inchaço, uma dor mamária e um sangramento irregular. Sim. Então, também a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos. E a falta estrogênica é muito característica pelas ondas de calor, pela insônia, pela irritabilidade, que são sintomas que podem também se misturar com outras deficiências hormonais, uma tireoide, uma deficiência de ferro. Então, esse olhar global fica também importante ser feito para a gente não falar, não, tô cansada, tô sem energia, vai ver a ferritina tá 20 e tá com os hormônios lindos. Isso acontece muito no meu consultório, né? Eu recebo muita indicação de dermatologistas que falam, meus tratamentos pararam de funcionar. E aí vai lá na Mariana porque é falta de hormônio. E eu vejo a falta de ferro ou de outras vitaminas. Um problema de tireoide, né? Isso principalmente de tireoide. Eu já vi até adolescente, né? Tendo uma suspensão de menstruação devido a problema de tireoide. Exatamente. Então, antes você tem que pesquisar bastante. Uma investigação. Né? No médico, no ginecologista, que é muito importante, né? Irregularmente. Sem dúvida. Certo. E, doutora Mariana, tem algumas mulheres que sofrem menos dos sintomas e outras, os sintomas são exacerbados. O que explica isso? É regional? É uma linda pergunta. Estilo de vida, por que não? Também. Existe um gene chamado ROXO, HOXO1. Que é um gene que modula que em mulheres que têm esse gene, tem mais chance para TPM, mais chance para endometriose. Será que isso teria aí um componente genético? Isso eu estou falando do mínimo. A gente começou pelo mais difícil, agora vamos falar do mais simples. Quanto mais ansiedade, quanto mais sintomas de depressão, quanto mais TPM essa mulher teve ao longo da vida, maior a chance dela ter sintomas na pós-menopausa. Sim. Então, tem alguma explicação para isso? Tem a ver com os neurotransmissores. A queda do estrogênio, o que acontece? A gente sabe que a ansiedade, depressão está muito ligada aos neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina e tudo mais. Tem até um novo que eu vou falar aqui agora, que foi do congresso, mas a gente já chega nele. Essa é a novidade. Compartilha com a gente, doutora Mari. Essa é a novidade. Essa é a orexina, a gente vai chegar nela já. Mas é interessante que as mulheres que têm já uma alteração desses neurotransmissores, até por falta de proteína, gente, as pessoas não comem proteína. Eu vejo isso, assim, eu paro para fazer a conta com os pacientes durante a consulta. Vai lá, né? A gente quer 1,6, 1,8, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Sim. Tem gente comendo, assim, menos de 0,1. Tá comendo metade do peso dela. Péssimo. Aí você fala, como é que vai ter neurotransmissor? As pessoas não sabem que os aminoácidos vindo das proteínas ajudam a fazer vocês ter um bem-estar maior via serotonina. Então, isso é tão importante. Mas no caso dessas que já vêm de ansiedade, quando chega na pré e pós-menopausa, principalmente na perimenopausa, que são aqueles 2, 3 aninhos antes, 2, 3 aninhos depois, aquela fase mais difícil da transição,
A queda do estrogênio diminui os níveis desses neurotransmissores, tanto da serotonina, da dopamina, do GABA, e a gente vê insônia, aumento de ansiedade. Então, mais ainda é importante essa mulher nessa fase fazer uma reposição proteica adequada. Claro, alimentação primeiro é sempre o mais importante, todo mundo sabe disso. Mas, gente, quem em sã consciência consegue comer 20 ovos no dia para bater meta proteica? É muito difícil. E aí, graças a Deus, hoje em dia eu falo, a nossa hoje indústria, né, de manipulação farmacêutica, produção de whey, creatina, aqui no Brasil, gente, é excelente. Isso eu falo assim de olhos fechados, porque eu tô toda hora em congressos internacionais, em todo lugar do mundo. Aqui a gente bons suplementos com pureza, isso é importante. Excelente. O fornecedor de onde é comprado, né? Isso é muito importante, o grau de pureza, né? Dúvida. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê algumas coisas absurdas, né, na internet. Isso é muito triste, é verdade. Mas a pessoa tem que ter confiança que existe, graças a Deus, suplementos muito bons. Com certeza. Com certeza. E essa mulher, né? Precisa ter um cuidado especial, um olhar especial, né? Principalmente nessa fase, porque ela começa a ficar muito irritada, como a doutora falou, essa parte psicológica também é afetada, né? Então isso é um sinal. E tem outros sinais também que a gente consegue notar nesse período, doutora, nessa transição? Tem. A irritabilidade, tem um estudo dinamarquês muito bonito, muito bem feito. Todo mundo pensa em primeiro lugar como onda de calor o mais comum, que esse é o clássico, né? São os famosos fogachos, aquele calor que acorda a gente à noite, aquela coisa horrorosa. Mas a irritabilidade é campeã no ranking das mulheres, e principalmente na perimenopausa, e principalmente daquelas que têm um nível socioeconômico cultural mais alto. Por quê? Porque ela lidera, ela é CEO, ela trabalha em empresas, ela tem empregos que ela precisa de uma liderança, ela precisa de uma cognição rápida. E a queda estrogênica rouba 30% da energia cerebral dessa fase. Deus. Os neurônios não se falam. Fica aquela comunicação de brain fog, de névoa mental, e ela se vê numa posição de fragilidade, que ela fala, espera, mas essa não sou eu, né? Então eu vejo muito da irritabilidade. E a ansiedade está presente em 30% da população, principalmente pós-Covid, né, gente? Foi muito sofrido. E aí eu vejo, assim, separações, né? Mãe brigando com filho, Eu tenho uma paciente que bateu na estagiária. Foi mandada embora por justa causa. Mas assim, ela chegou pra mim, ela falou, eu fiz o parto dela na época, e logo depois ela veio, que entrou na menopausa. Logo depois não, uns 2, 3 anos depois. E ela falou, Mari, eu bati na minha estagiária. Então, assim, para ver o despropósito, o que pode chegar a uma falta de controle por uma falta de hormônio. Né? Então, a irritabilidade é sim, e infelizmente, a prescrição de antidepressivos nessa fase. Tem indicação. Não, é muito mais alta do que deveria ser. Por quê? Ela está com uma deficiência estrogênica. Sim, ela precisa repor estrógeno. É isso, né? E muitas vezes ela acaba indo entrando em outras especialidades. Num antidepressivo sem precisar. Claro, natural. Às vezes tem muito natural. Quando eu falo... Os antidepressivos, entre aspas, naturais. Os ansiolíticos naturais. Totalmente. E que funcionam. Funciona muito. Eu uso muito na minha prática médica. E funciona mesmo. Mas o primeiro passo é o mais básico. É o estradiol que ela deixou de fabricar. E aí, quando a gente faz essa reposição, a gente percebe uma melhora muito rápida. E às vezes eu falo, você vai passar um gelzinho na sua pele e aí já vai melhorar. Ela fala, não é possível. E aí, depois de 4 ou 5 dias, elas ligam e mandam mensagem e falam, doutora, foi mágica. Você me trouxe a vida de volta. Isso logo que inicia... O estradiol. Não, quando tem uma queda abrupta dos hormônios, ou você, na transição entre climatério e menopausa, já teria uma indicação de reposição hormonal quando os sintomas são exacerbados? Teria sim uma indicação. Essa pergunta é linda, porque muitos médicos, inclusive eu ouvi isso quando eu estava logo me formando, não pode tratar enquanto não estiver na menopausa. E não é verdade, a gente precisa tratar quando começam os sintomas. Existe uma janela para a parte
cognitiva, que quanto antes a gente começar, dentro de 6 meses, e esse é o número mágico, a gente consegue sim fazer uma prevenção. Sim. Não usamos hormônios para melhorar cognição, isso não existe, apesar de a gente observar que isso acontece na prática, em estudos observacionais, mas ele não é prescrito para essa Sim. finalidade. A questão é não piorar, porque falta de estrogênio deposita mais beta-amiloide nos neurônios, Sim. mais beta-amiloide de Alzheimer, E gente. depois como reverter isso? É muito mais difícil. Aí fica difícil, né? Exatamente, quando consegue reverter, Sim. né? Porque geralmente não consegue. E o estresse também, o estresse, ele consome os hormônios, né? Totalmente. Uma onda de calor, olha que loucura. Quando a gente tem essa onda de calor, a gente libera tantas substâncias inflamatórias no nosso cérebro, que se você fizer uma ressonância nessa hora do calor, e fizeram, por isso que eu estou dizendo, você consegue ver sinais na substância branca, como se estivesse dando umas queimaduras na substância branca do seu cérebro. E isso, com o passar do tempo, pode reduzir volume encefálico. Olha a loucura onde chega por ondas de calor, né? Tem estudos mostrando mulheres com 57 ondas de calor à noite. Meu Isso Deus. frita Meu Deus. o cérebro, Sim. literalmente. E quando eu falo isso, as pessoas falam, você está exagerando. Não é exagero, porque a quantidade de citocinas inflamatórias que é despejado dentro desse tecido é muito grande. Sim. E aí, a queda da energia, o cansaço, a insônia, que é Sim. muito importante nessa fase também. A mulher não tem como acordar no outro dia linda, feliz e bela, e vou trabalhar e cuidar dos filhos e dar atenção para o marido. Sim. Sem contar na libido, né? Com certeza. E além da perda, né, de massa. Isso que eu ia até perguntar para a doutora, por exemplo, né? Às vezes essa mulher, ela tá tão debilitada e aí ela começa a ter um excesso de peso, ela começa a ganhar muito peso. Isso também, de alguma forma, atrapalha ali a produção dos hormônios, atrapalha o bem-estar dessa paciente, a falta de atividade física também, devido a essa rotina maluca, né, que vocês mulheres têm no dia a dia. Acho que isso é importante a gente saber. O cansaço vem com tudo. Eu percebo as mulheres falando isso no consultório, doutor, eu sei que eu tenho que malhar, eu sempre malhei, eu não consigo sair da cama. E aí, a importância, mais uma vez, da gente olhar como que está esse ferro, ferritina, Sim. essa B12, essa vitamina D, né, essa insulina, essa hemoglobina glicada. Então, existe uma série de suplementos que a gente tem que usar, e eu sempre falo os meus queridinhos, né? Eu acho que assim, magnésio não dá para viver sem, creatina, gente. Creatina não é só para quem malha, eu falo isso todos os dias. 5 gramas de creatina, e se você fez uma viagem, tá de jet lag, ou vai fazer uma apresentação igual a gente tá aqui, use uma dose maior, 20 gramas de creatina, corrige, então, fiz uma prova de maratona, estou exausta. Tome no final 20 gramas ou antes até. Fiz uma viagem, estou de jet lag, 20 gramas de creatina. Isso é super importante para a saúde cerebral. Muito. Boa dica. É um trabalho publicado. Saúde cerebral. Saúde cerebral. É. Então, o ganho de peso nessa fase, nos 3 primeiros anos, pode chegar a 5 quilos. Nossa, Massa muscular, a gente perde 1% ao ano. meu Deus. Então, se a gente não se mexer, se a gente não fizer atividade física, quem vai sofrer não é só o corpo e a autonomia. Eu adoro dizer, eu falo, gente, eu quero que cada vez mais vocês viajem, né? Então, Sim. eu quero ver subir do trem e descer do trem lá na Itália com a mala nas Sim. costas. Eu quero ver subir a Torre Eiffel, eu quero ver andar nas pirâmides, eu quero ver mergulhar em Maldivas, se não tiver massa muscular. É, Você não vai a lugar nenhum. Não consegue. Não consegue. Né? Carregar neto. Carregar neto! Outro dia eu carreguei meu neto com um braço de 25 quilos. Ah lá. Meu irmão, meu filho, não, mas você não... Eu falei, não, Eu pelo amor de consigo, Deus, se eu não eu consigo sempre carregar... Mas olha que coisa maravilhosa. Não é? A gente não tem que ter limitação. Sentar no chão e levantar, correr com os netos. Isso é Sim. maravilhoso. Isso é vida. Isso é vida. E existe essa esperança, né? Existe, E eu, existe. particularmente, eu tive uma menopausa precoce, com 40 anos, por estresse, por isso que eu já perguntei. Mas é eu o mais comecei importante. no mês seguinte a reposição. Isso é lindo. Mês seguinte. Só teve que confirmar um mês. E você sabe, Rê, que essa menopausa precoce, se não tratada, aumenta muito o
de demência. Sim. Muito. Sem contar nas doenças cardiovasculares, né? Então, assim, hoje uma mulher que entra na menopausa, mesmo aos 50 anos, e começa a ter ondas de calor, ela tem 77% mais risco de infartar ou ter um AVC. Olha. Então, é um risco muito Altíssimo. alto de doença cardiovascular. É. Quem tem precoce, e o estresse, sem dúvida, queima os Foi o folículos estresse. mais cedo, isso é muito característico, assim como o cigarro, que é péssimo também para os folículos. Isso leva uma mulher a uma vulnerabilidade de doença cardiovascular. Olha esse número que absurdo. As mulheres aos 55 anos, 90% delas podem ter algum grau de aterosclerose, aquelas que não fazem Sim. reposição. Se eu fizesse uma dissecção do vaso. Sim. Então, se a gente olhar um vaso, quer dizer, as chances de nós desenvolvermos doença aterosclerótica é muito alta. Sim. E a reposição reduz muito esse risco. Sim. Então, a gente precisa parar com essa história de que dá câncer. Isso já foi, gente. Né? Foram hormônios errados nas pessoas erradas. Nós estamos falando Sim. de um estudo que aconteceu 24 anos atrás. Sim. Então, se hoje um médico fala assim, não vai usar hormônio que dá câncer, ele está 24 anos Sim. bem atrasado. Né? E precisa dessa atualização. E a dose adequada, né? Pela Isso. via adequada. Pela via adequada. Porque Exato. eu usei sempre o mínimo para um efeito bom. Exato. Não é efeito máximo. Você não precisa ter, né, uma dosagem. Você nunca vai ter uma dosagem de um adolescente, de um jovem. E nem é para ter. Mas é os sintomas, né? Exato. Aliviando os sintomas, você se sentindo bem, a pele, É outra. a textura da pele, É outra né? textura. É outra vida. E o sono, né? O sono, dormir pelo menos 7 Ah, horas. sim, né? não, o sono é isso que é 7 horas, E né? o estradiol ajuda muito na questão do sono, os Muito. receptores GABA com a melatonina, né? Sim. Existe uma sinergia entre melatonina e estradiol, Sim. que tem um sono melhor. Sim. Então, estamos falando de sono, de ganho de peso, Sim. e reposição hormonal. E a pessoa daí vai fazer atividade física, porque é difícil se você não ajudar essa pessoa, essa mulher, Exato. ela vai ficar numa cama, vai engordar, vai ter Vai. problemas E não precisa cardiovasculares. Por muito. quê? E não precisa muito, né? Você consegue fazer atividade física em casa. Exato. Eu falo, faça uns agachamentos, umas flexões, umas abdominais, você já está fazendo exercício, um elástico. Compra um pezinho. É elástico. Pezinho, Elástico elástico é na fantástico. pandemia, Dá nossa, pra eu usava fazer todos os muito. elásticos. São Exato. ótimos, é. Dá para fazer. Dá para fazer bastante. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão do sono, porque hoje em dia a gente sabe que é muito difícil, né? As pessoas se desligarem do celular, de telas, e tudo isso, doutora, atrapalha a produção de hormônios de alguma forma, né? Então, existe hoje um mínimo diário recomendado para essa mulher dormir? Sim. Qual seria a melhor rotina para essa mulher no dia a dia? Bom, sobre sono, melhor, sobre insônia. Nós sabemos que, dados publicados, 10% da população tem insônia grave antes da menopausa. 30% da população tem algum distúrbio de sono e na menopausa esse número pode chegar a 56%. Então, assim, a chance de não dormir é maior do que a de dormir. Sim. Aquela regrinha das 7 horas, dormir vai de 7 a 8 horas, dormir sempre no mesmo horário, então você deita às 10, vá até às 6, que seja, mas tente sempre cumprir o mesmo horário. Nada de soneca ao longo do dia. Sim. Evitar telas à noite ou televisão. Eu sei que é muito difícil. É difícil, né? Mas é um trabalho que a gente precisa começar a normalizar. E uma outra coisa que eu gosto muito em relação ao sono, claro que uma mulher estrogenizada vai dormir muito melhor, mas uma coisa que eu gosto é medir parâmetros. Então, ou o anel, ou o relógio, ou até mesmo uma polissonografia. Sim. Tudo aquilo que a gente mede, que a gente quantifica, a gente consegue melhorar. Então, e só o fato de monitorar, às vezes eu vejo, ai meu Deus, já é 11 horas, eu tô dormindo, meu anel vai abaixar minha nota. Eu obedeço aquele horário, porque eu sei que eu tenho que cumprir um compromisso comigo. E aí eu acordo de manhã, minha nota tá alta, eu falo,
Gostei, foi Bati legal. a meta. Dopamina, pronto, né? Bati a meta. Então, eu acho que essa questão é muito importante. E hoje, pensando em sono, antes de pensar em qualquer droga psicotrópica ou qualquer novidade que chegou no mercado, a gente precisa falar nos suplementos básicos, gente. Aquela história dos nossos avós, né? O chá de melissa, mulungu, desligar a TV. Funciona muito bem, né? Funciona muito bem. E aí, obviamente, na suplementação, a própria melatonina, o magnésio. Eu gosto de fazer um pool de magnésio com treonato, inositol, glicina, a gente coloca tudo junto, fica fantástico. Sim. Então, aquilo sono, né, é uma outra qualidade. E dá pra gente trabalhar com tantas outras coisas, desde GABA, valeriana, melissa, né? E isso fica um sono muito mais agradável aí para essas pacientes. Por que as mulheres acordam às 3 horas da manhã? Linda pergunta, agora você foi no pescoço, maravilhosa. Vamos lá. Quando o estrogênio cai, e isso acontece em todas nós mulheres, existe lá no nosso cérebro um neurôniozinho danado chamado KIND. E esse tal KIND produz uma neuroquina que chama neuroquina 3 e que também atua junto com uma tal de orexina, chegamos na orexina. Olha. E essa orexina é a responsável por deixar a gente desperto. Então, esse é um ponto. Então, vamos guardar. A queda estrogênica, existe um aumento quando cai o estrogênio, aumenta o FSH. Esse FSH acaba agindo no centro termorregulador, tem a onda de calor, acorda a gente. Isso pode acontecer na maior parte das mulheres que têm a onda de calor. Mas a gente não acorda só pelo calor. Olha que interessante. Parece que as acordadas, 27% só é por causa do calor. Uai, gente, mas e o resto? Por que a gente acorda? Porque acorda. 3, 4 da manhã o negócio liga. A chave relógio. da gente, reloginho. Essa tal dessa orexina que eu contei para vocês, que é responsável por manter alerta, quando esse neurônio KIND vê que não tem mais estrogênio na parada, eles ficam hipertróficos. E eles começam a aumentar a produção da neuroquina e da orexina. E aí a pessoa fica mais desperta. Sim. Então, parece que não só a falta estrogênica, mas também essa alteração via neuroquina. E a neuroquina está sendo estudada, gente, há mais de 30 anos, tá? Não é novidade, não. Esse negócio de fexolinitante, que é o Velzat, que chegou agora para ondas de calor, é um tratamento novidade, de onda né? de calor. É um tratamento de ondas de calor para quem não quer usar hormônio. Ainda não pode em câncer de mama, isso é importante a gente falar. Não pode? Não pode, não pode. Não pode ainda, o estudo não foi liberado, a gente não sabe, talvez o ano que vem. Tá. A liberação para mulheres pós-câncer de mama. Mas, além dela atuar na onda de calor, ele também poderia ajudar nessa questão do sono. E foi aí que chegou a novidade da droga, que não é tão nova assim, já está sendo estudada há uns anos, que eles estão chamando de DORA. DORA, igual a Dora Aventureira. Eu falei isso para uma paciente, eu falei, não esquece mais. A Dora Aventureira vai fazer todo mundo dormir. Brincadeira. A Dora, na verdade, é o daridorexante, é uma droga que vai lá no receptor da orexina e bloqueia. A orexina, que é a doida que faz a gente ficar acordado, não tem. Melhora muito a qualidade do sono. E isso, gente, é uma opção de tratamento medicamentoso. Diferente do que a gente vem usando. Porque tem paciente que você tem que usar droga, que não vai dormir. Sim, claro. E aí, claro, a gente pensa, né? Às vezes usa uma trazodona, às vezes usa um Stilnox da vida, mas que tem um preço, tem efeitos colaterais a longo prazo. Mas depois você tenta desmamar. Exato. Então, acho que não existe essa droga ainda no Brasil, mas eu acho que quando tiver, vai ser mais uma carta aí na nossa manga para tratar os pacientes com insônia grave. Sim. E a questão da fragilidade óssea também, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo, né? Olha que comentário lindo um professor nesse congresso fez. Quando você escolhe tirar o calor da paciente na menopausa com uma droga não hormonal, você está deixando o osso dessa mulher de lado. Olha. Eu achei isso muito forte, porque tem mulheres que realmente não querem usar hormônio e tá tudo bem, mas você precisa avisá-la. Você precisa avisá-la que ela entra na menopausa, ela vai perder
30% do osso, principalmente em mulheres branquinhas como a gente, Sim. que tem um risco muito maior de uma perda óssea, principalmente em quem entrou na menopausa mais cedo Tem ainda. um perfil, né, da mulher. Tem um perfil. E aí, nesses casos, se ela tiver uma fratura de fêmur, Lê, a cada 5, uma vai morrer no primeiro ano. E dessas 5, metade delas vão ter incapacidade funcional. Então, gente, quebrar é muito sério. E todo mundo fala do câncer de mama, né? Sim. E as pessoas esquecem o quanto essa questão óssea e também questão cardiovascular, porque doença cardiovascular mata mais que o dobro do que doença mamária. Não que doença mamária não seja importante, mas a gente tem que colocar os pingos nos is quando se fala em risco para essa mulher. Sim. E o osso é um deles. Tem uma novidade sobre osso. Opa! Quando a gente fala sobre a questão de osteopenia de coluna, que é axial, todo mundo já sabe, musculação, impacto, reposição de boro, zinco, magnésio, né? O cálcio eu faço muito através da dieta, vitamina K, tudo isso a gente já sabe. Vitamina D, que é o mais importante, a vitamina D, né? Junto com a K. Mas o que eu acho importante é, no caso de coluna, uma dica boa é usar um colete de peso. Então, eu tenho recomendado já para as minhas pacientes um colete de 5 quilos, você coloca e você anda pela casa com ele. E é uma forma de aumentar tração axial em cima dos discos vertebrais e conseguir melhorar um pouquinho essa perda óssea aí da região da coluna. Dica maravilhosa, hein? Que legal. Sempre aprender. Sempre, né? sempre. Falando em aprender, você poderia falar para a gente sobre as atualizações do Congresso de Roma, que nós estamos tão interessados. É verdade. Ansiosos para saber. Olha, eu acho que de maiores novidades, né? Então, as pessoas estão olhando para pré-menopausa, né? Para menopausa precoce e menopausa prematura, a gente tem essa diferença, precoce e prematura. Prematura é menor de 40, precoce menor que 45. E o que a gente sabe? Nessas mulheres, principalmente abaixo de 45, que já começa a ter esse risco, se ela tiver o gene, aquele do Alzheimer, que é o ApoE4, se tiver a mutação, ela tem 6 vezes mais risco de Alzheimer. Então, são casos que a gente tem que olhar para essas mulheres, porque eu recebo muitas no meu consultório de menopausa precoce, que meio que o médico foi empurrando, você não tem sintomas, dificilmente ela não vai ter, mas ela precisa ser olhada. E eles querem colocar a categoria do prematura com precoce, porque a princípio a prematura é a mais grave, que é antes de 40, mas não, gente, antes de 45 já é grave. Essa mulher já precisa ser tratada com muita atenção, ela já precisa, sim, de um tratamento no mínimo até os 50 anos, mas recomendado é que faça por mais tempo até. E falaram muito da questão de mulheres dentro da janela de oportunidade, que a gente sabe que são os 10 anos pós-menopausa ou até os 60 anos, nessa faixa muito melhor para o coração, falaram tudo isso que a gente já sabe. Mas que entrar com a reposição hormonal depois dessa janela pode não trazer tantos benefícios do ponto de vista cardiovascular, mas o osso fica muito feliz. O bem-estar da mulher pode melhorar. Então, a questão é, tente fazer o mais cedo possível, mas perdeu a janela, reavalie, porque pode ser que você esteja trazendo sim um benefício e não vai fazer mal. Obviamente, uma avaliação de carótidas, uma avaliação cardiovascular, né, para a gente ter certeza da saúde cardiovascular dessa mulher, e aí escolhendo uma via pela pele transdérmica. Sim, a transdérmica é linda. Ela vai se beneficiar, sem dúvida. E existe um limite para você iniciar uma reposição? Por exemplo, se eu entrar na menopausa com 50 anos, se eu for repor com 60 ou 62 anos, pode ou tem riscos? É uma linda pergunta. A questão é, parece ter uma dessensibilização de receptores hormonais. E aí, se eu já tenho uma placa, eu poderia, dando estrogênio oral, e o que foi estudado foi o sintético, aumentar a instabilidade dessa placa depois desses 10 anos. A escola francesa hoje já está falando em 17, mas vamos ficar nos 17 10. anos. Isso tem se falado. Vamos ficar nos 10 anos.
Se eu tenho uma mulher que pode até ter uma plaquinha ali, mas é uma plaquinha fina, estável, ela tem um bom estilo de vida, ela não fuma, ela faz a lição de casa. Eu tenho mulheres que chegam para mim com 66 anos, 65, com muita onda de calor. Sim. E aí eu falo, e que entrou na menopausa com 38, 40 anos, tipo, já tem uma janela muito grande. Muito. Eu faço a investigação, se não tiver uma contraindicação clássica, que seria a doença prévia mamária, de Sim. câncer, eu consigo fazer o tratamento e melhora muito a qualidade de vida delas. Mas isso tem que ser muito individualizado Sim, por sim. cada Mais médico delicado. e nunca generalizado, Sim. né? A gente tem que obedecer essa janela, que é o que a Sim. gente sabe que tem a segurança. Segurança. E essa placa é sempre de carótida? A gente faz carótida e a E gente aorta? faz coronárias também, aorta e coronária também. Tá. Né? A aorta é mais pelo ultrassom de Sim. Às abdômen, vezes mas tem aí algumas tem uma plaquinhas. coisinha. Mas é importante sempre olhar as coronárias, sempre olhar os vasos do coração. Certo. Que isso é o mais importante. Espessamento também? Ou só placa? Espessamento não. Espessamento, se ela tiver um espessamento e ela não tiver, eu tenho tenho um espessamento em uma, mas tem uma baita placa horrível na outra. É uma coisa. Agora, se ela tem espessamento e ela não tem outras contraindicações, não tem por que você restringir o uso de hormônio nessa mulher. Sim. Principalmente pela via transdérmica. Sim. Né? Que é muito segura. Muito. Muito. E a mulher que está nesse período da menopausa e de repente teve ali algum probleminha de ter um câncer de mama, o que a gente tem hoje para poder ajudar essa mulher, né, É uma linda nesse pergunta. desafio? Eu estava vindo para cá, eu estava acabando de me arrumar. Uma paciente foi fazer uma mastectomia. Na verdade, ela ia fazer uma mastectomia. Não tinha imagem, não tinha nada na imagem. Mas aí tinha um nódulozinho, na verdade, mas uma coisa muito discreta, que a gente falou, já que vai para cirurgia, já vamos tirar. Sim. Veio um câncer. Ah, Mas não tinha critérios de nódulo alterado, Sim. de nódulo feio, não tinha nada. Mas veio um carcinoma in situ, quer dizer, era muito inicial. Sim. E foi possível vê-lo, porque ela foi fazer uma mama, ela foi fazer uma, que é uma muito cirurgia importante plástica. também fazer, né? Um Sem exame dúvida, periódico. Sem dúvida. E a gente encontrou. Isso foi agora, minutos antes de eu chegar aqui. E aí ela me passou e ela falou, e aí, Mari, como é um caso muito inicial, ela vai ficar muito tranquila, ela já tirou o nódulo, provavelmente vai fazer só um acompanhamento, no máximo quadranté, e vai ficar muito bem. E não vai precisar de químio, rádio e outras Sim. terapias adjuvantes. Mas é uma mulher que não pode usar hormônio. E pronto. O que a gente sabe? Hoje tem o estudo DOPS, que autorizou a gente usar estrogênio vaginal nas mulheres pós-câncer pelo ressecamento. Mas, particularmente, é melhor a gente esperar pelo menos Sim. os 5 anos de tratamento e depois pensar nisso. A gente tem o laser vaginal, nesse caso, que ajuda muito. Agora, voltando à sua pergunta, como ajudar essa mulher? Qualquer coisa que eu tire a onda de calor dela, eu melhoro a qualidade de vida como um todo. Hoje a gente sabe que a venlafaxina e a desvenlafaxina são antidepressivos que atuam muito bem nesse caso e a gente consegue usar. A melatonina ajuda muito na qualidade do sono junto com magnésio, isso também é bem importante. Oxibutinina é uma outra droga que a gente usa. Acupuntura. Olha esse número que bacana. Hipnose. Olha. 69% de melhora de ondas de calor com hipnose Que em legal. mulheres que tiveram Nossa. câncer de mama. Então, mais uma dica importante para a gente compartilhar, porque é mais uma ferramenta Sim, para melhorar pra a qualidade da mulher. E vitamina D, a gente vai usar, cuidar dessa flora, porque o estrogênio modula a flora intestinal. Então, existe uma desbiose. E aí, você perguntou do estresse, quando a gente está mais estressada, a gente aumenta a quantidade da beta-glucuronidase intestinal, que ao invés de deixar o estrogênio embora para o cocô, volta para o sangue. E aí eu acabo aumentando os níveis de estrogênio circulantes e a gente pode ter mais sangramento. Então, aquela mulher também que, né, fala, nossa, aumentou muito o meu fluxo depois que eu passei por um estresse grande. Isso acontece. Sim. Bom, as mulheres estão chegando nos 40 anos, né? Que, como você falou, pode ser uma perimenopausa. Sim. Qual o conselho que você daria para ela passar essa fase bem? Existe alguma dica? Como nós estamos numa live, Sim. o que você aconselha? Tem alguma prevenção? Tem. Olhar para si.
Não ignore os seus sintomas, porque quando você ignora os seus sintomas, você tem vergonha deles, eles vão te consumindo. Então, olhe para você com carinho, se trate com carinho. Nós, né, mulheres, mãe, médica, empresária, aquele monte de coisa, a gente vai se atropelando. E eu já estou na menopausa, e foi logo depois que eu tive minha segunda filha, e foi assustador, porque eu vi que eu precisava fazer uma força maior para conseguir realizar uma mesma tarefa, que era olhar uns exames de uma paciente, era fazer uma consulta. E eu falei, meu Deus, mas eu tô tendo que fazer muita força. E no final do dia eu estava exausta. E a braveza também veio, já não sou uma pessoa muito calma, né? Vamos dizer assim, a minha conta lenta, sou dopaminérgica demais, mas eu me vi muito mais brava do que o comum. E aí... Eu não enxergo você brava. Pergunte pro Arnaldo. Porque olha, você é sempre tão doce, tão doce. Pergunte pro Arnaldo. E a gente consegue melhorar bastante. Acho que depois que começa a estrogenizar, depois que começa, né, olhar para isso com mais carinho. E eu tenho mulheres que sentam na minha frente e começam a chorar e falam, poxa, eu achei que tinha acabado para mim. Sim. E não acabou, gente. Não acabou, começou. Começou a melhor parte da vida. Mulheres maravilhosas. É muito rápido. A gente precisa aproveitar cada dia. Sim, né? Com certeza. Se a doutora puder, né, deixar um recado, assim, além de tudo isso que você falou, né? Assim, o que é a coisa primordial, o sinal de alerta que fala, essa mulher precisa passar no ginecologista, ela precisa fazer uma investigação. O principal sintoma, assim, é essa questão de se conhecer ali, o dia a dia. O que a doutora pode nos falar em relação a isso? Alteração de sono, eu acho importante levar para o médico. Tá. Não é só porque está mais estressada, leve para o médico. O cansaço, a onda de calor, sintomas cardíacos. Ontem eu recebi uma mulher que eu pedi um score de cálcio 2 anos atrás. Nossa. E ela chegou agora com esse exame. O score de cálcio é a quantidade de calcificação nas artérias do coração. O dela veio 399. Meu Esse Deus. número é altíssimo, gente. 400 é tipo assim, direto para o hospital, que provavelmente tem uma oclusão. Sim. E eu falei isso para ela, ela falou, doutora Mari, você está exagerando, né? Eu falei, eu não estou exagerando, é daqui para o cardiologista. Meu Deus. Né? Então, façam exames, voltem na consulta, não são 2 anos a avaliação. Hoje, eu peço para as minhas pacientes passarem até 3 vezes ao ano para a gente fazer essa medida. Importante. Existe uma medida existe um efeito que chama efeito Hawthorne, que quer dizer, tudo aquilo que você mede, você faz melhor. Então, volta naquela história, meça os seus níveis da sua hemoglobina glicada, da sua homocisteína, dos seus parâmetros cardiovasculares, da sua pressão arterial, que é outro fator de demência. Né? Então, olhe para você. Está muito fácil hoje a gente fazer isso. A gente tem acesso. Eu tenho pacientes do mundo todo que sofrem para conseguir colher um hemograma lá fora. Aqui a gente tem tudo à disposição. Nossa manipulação, gente, é a melhor do mundo. A gente tem, assim, valores ótimos. Vai ver quanto é manipulação lá fora. Sim. O soro, as terapias endovenosas aqui, eu tenho paciente que vem de fora para fazer aqui, que o valor é muito menor. Então, e hoje eu tenho visto até facilidade de enviar para fora, né? Dá para enviar, sim. Então, assim, a gente tem, eu falo, é igual comer frutas no Brasil e tentar comer frutas na Inglaterra. A gente tem tudo aqui à nossa disposição. Então, aproveitem isso. E você falou de homocisteína, daí para pegar esse gancho sobre a pessoa inflamada, ela pode fazer a reposição ou você cuida primeiro do terreno? Sim. Quando a gente fala cuidar do terreno, eu espero que essa mulher acorde com energia para ir fazer atividade física. Se ela tiver uma onda de calor à noite e não dormir, ela não vai levantar. Sim. Então, na teoria, é muito lindo a gente falar, vamos desinflamar primeiro, né? Pra gente não pôr, pra gente depois repor, pra gente contar que não vai virar 2-hidroxistrona, que vai virar 2-hidroxistrona e não vai virar 4-16-hidroxistrona. Eu sei de tudo isso. Não é assim que funciona na prática. Sim. Né? Eu tenho mais de 10 mil pacientes atendidos, então eu acho que assim, com esse pouquinho de gente que já passou, ela não vai sair da cama para fazer atividade física. É muita teoria, né? A gente não dá para fazer assim. Exatamente. Isso foi muito falado nesse congresso, essa questão da gente olhar
para o que é real. Porque Sim. os guidelines precisam existir. Sim. E a gente precisa olhar para eles com respeito? Sim. Mas no caso dessa mulher, por exemplo, que passou 20 anos já de menopausa, uma mulher que cuida, que faz toda a lição de casa, eu vou deixar ela na mão? Eu vou deixar o osso dela quebrar? Será? Né? Mas eu entendo a importância de termos o guideline, até principalmente para os médicos mais jovens, precisam ser guiados, né? Mas a prática também, nossa, é muito importante. Bom, estamos chegando ao fim, ficaria aqui horas falando com você. Uma verdadeira aula, né, Regina? Eu gostaria que você desse uma mensagem para as mulheres. Eu acho que o mais importante, gente, é a gente olhar para si com amor, é a gente se respeitar, é a gente se amar, é a gente olhar que a gente tem um lugar de importância aqui nesse mundo, nessa terra, e uma missão a cumprir. Sim. Então, cumpram com bastante energia, louvor, que é o que a gente merece. Que lindo. Muito obrigada. É um prazer. Você gostaria de... A sua mídia social é doutora Mariala? DRA, Mariala, só. É doutora Mariala. Acompanhe doutora Mari nas mídias sociais. Estamos aqui no podcast, então nossa audiência, né, está ouvindo Com você. certeza. E gostaríamos muito que seguisse, porque eu sigo e eu acho maravilhoso. Tenho sempre um conhecimento muito grande, né? Muitas dicas, né? Mari sempre acaba ajudando muito, né? Mesmo aquelas pessoas que ainda não são pacientes dela, né? E ela sempre tá dando dicas, sempre tá treinando, alimentando ali super bem, com as crianças, com a família. Precisa a gente acreditar naquilo que a gente fala, né? E vocês que estão na live, acompanhem a Almofariz, né, no Instagram, acompanhem o nosso podcast no YouTube e tem o sininho, né, para receber as notificações. E mandem as perguntas aqui embaixo depois, que eu tento responder todas que eu conseguir. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Leandro. Obrigado, Regina. Obrigado, Tamara. Foi incrível. Muito obrigada. Pelo carinho de sempre. Muito obrigada. Obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Almofariz. Quero começar agradecendo a doutora Mariana Ala por compartilhar conosco tanto conhecimento e as atualizações mais recentes sobre a menopausa, e ao Leandro pela participação e contribuições ao longo dessa conversa. E a você que nos acompanhou até aqui. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para ampliar seu conhecimento e trazer mais clareza sobre este momento tão importante da saúde da mulher. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos podcasts e continuar acompanhando nossos conteúdos. Siga também o nosso Instagram, @almofariz, e o perfil da doutora Mariana Ala, doutora Mari Ala, com 2 L's, onde você encontra ainda mais conteúdos e informações sobre saúde da mulher. É claro, deixe seu comentário e suas dúvidas. Será um prazer continuar essa conversa com você. Até o próximo episódio.